conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais. E galera, a gente vai hoje reagir agora, né, ao discurso do presidente Trump nas Nações Unidas. Mas a gente tem um problema. Gente, o discurso dele na íntegra tem 56 minutos. Se eu fosse reagir a ele completo, esse vídeo ia ficar com 2h30. Eu não vou fazer isso comigo mesma, eu não vou fazer isso com vocês. A gente vai reagir a alguns pontos específicos que eu acho interessantes. A gente vai também falar do Eduardo Bolsonaro. Infelizmente, a gente não tem muitas outras opções do que falar. Mas antes, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, dá o hype que me ajuda pra caramba. E se você quiser ser membro do canal, ter acesso a essa live, todas as lives na real, na íntegra, é só você se tornar um membro. E você também tem algumas outras cositas más. Emojis exclusivos, acesso a conteúdos exclusivos, enfim, tudo isso, beleza? Vocês ficam se perguntando como é que eu fico sabendo de todas as notícias do mundo todo ou que fontes eu utilizo que eu sei que são confiáveis para poder me informar sobre o que está acontecendo no mundo? Pois é, eu, como estudante de Relações Internacionais, eu tive acesso a algumas fontes do mundo todo. E eu sou uma pessoa que gosta de ler as notícias na fonte. Eu gosto de ler as notícias no lugar onde elas estão acontecendo. E por isso, ao longo da minha faculdade, eu fui fazendo tipo um compiladão de 3 fontes de notícia por país de todos os países do mundo. Sim, dos mais de 200 países, porque eu sou maluca. E aí, pra cada país tem 3 fontes de notícia. Uma mais à direita, uma mais à esquerda, uma mais a centro. Pra alguns países eu escolhi uma pró-governo, uma contra o governo e uma mais neutrona. Enfim, e agora essa coletânea de notícias tá disponível pra vocês, galera. Vocês podem adquirir, vocês podem ir atrás das notícias vocês mesmos. Sempre que acontece alguma coisa, como que aconteceu no Nepal, ou no Reino Unido, ou na França, enfim, vocês podem ir atrás do que a mídia local tá falando sobre isso. É uma coisa muito interessante pra quem gosta de relações internacionais, quer saber o que tá acontecendo no mundo, pra vestibulandos que estão estudando atualidades, e ele já tá disponível pra todo mundo, tá? Pra adquirir. Foi uma coisa que deu muito trabalho, mas que eu acho que vale muito a pena. E é isso aí. Bora começar então? Defender a nossa soberania, segurança, inclusive contra países, incluindo países que tiraram vantagem de governos anteriores dos Estados Unidos por décadas, incluindo os mais governos, incluindo o mais corrupto e incompetente. O Brasil agora tem tarifas... Nossa, velho, eu odeio essas traduções espontâneas. Espontâneas não. Essas traduções simultâneas. Eu odeio, velho. Sempre me distrai, eu não gosto. Ele basicamente xingou o Biden, né? E agora ele vai começar a falar do Lula, né? Imensas em resposta aos esforços para interferir nos direitos e liberdades de cidadãos americanos e outros com censura, repressão, uso do sistema judicial como arma, corrupção e o uso de críticas da política como alvos. Eu não tenho problema de dizer isso, porque eu devo dizer, eu estava aqui, eu encontrei o líder do Brasil a entrar aqui, eu falei para ele... nós nos abraçamos e as pessoas falando, dá pra acreditar nisso? Nossa, essa tradução não tá dando, gente, desculpa. Vamos começar daqui, gente. Eu não tava conseguindo prestar atenção, velho. Meu cérebro não tá celebrando hoje. Vamos lá. Brazil now faces major tariffs in response to its unprecedented efforts to interfere in the rights and freedoms of our American citizens and others. Tá, então ele tá dizendo que as tarifas que foram aplicadas no Brasil é porque a gente tentou interferir nos direitos e na liberdade dos cidadãos americanos e de outros. Que outros? Não sei, obviamente, Bolsonaro, mas só, né? Direitos e na liberdade dos nossos cidadãos. Mas que direitos que o Brasil tentou interferir, gente? Bom. With censorship, repression, weaponization, judicial corruption... Ah, tá. Ele tá falando do fato de que a gente não deixou o X funcionar aqui de forma arbitrária, sem as devidas organizações legais que o Estado brasileiro pede para que uma empresa funcione. Né? É isso que ele tá querendo dizer. And targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. Tá.
Ele basicamente fez uma crítica ao Brasil. E aí ele contou que, né, eles se abraçaram e tiveram um momento, um viu o outro do outro lado, e foi uma coisa meio High School Musical, assim, deles... E lembra daquela cena do High School Musical que a Gabriela, ela tá no meio da multidão, assim, do jogo de basquete, aí ela levanta e grita, Try! E aí ele começa a cantar olhando pra ela. Eu acho que foi uma coisa meio assim, pelo menos assim que eu imagino. E aí ele fala, eu não acredito que eu vou ter que subir, eu não acredito que eu vou, depois desse encontro de almas, ter que ir no palco e fazer uma crítica ao Brasil, né? E aí ele diz que os dois combinaram de se encontrar na semana que vem. A volta do Lula tá prevista pra depois de amanhã, se não me engano, ou amanhã. Então não sei se o Lula pretende voltar pra lá, se eles vão se encontrar em algum outro lugar, mas, bom, acho que isso vai ficar claro nos próximos dias aí, né? We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. Olha a cara da galera. Olha a cara desse aqui, velho. Eles estão desacreditados. Eles estão tipo, que porra é essa que eu tô ouvindo? He seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like... É um tio, velho. Tá. Líder da nação mais poderosa do mundo. When I don't like him, I don't like him. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good... Excelente química. Excelente química. Que pariu. Tá, mandaram aqui no chat, o Itamaraty já disse que o encontro com o Trump vai ser pelo telefone. Vamos ver. Tá, foi o Mauro Vieira, então, não foi o Itamaraty. Eu sei que ele é o representante oficial do Ministério das Relações Exteriores, mas não foi o Itamaraty em si. Tá, ele disse que o ministro das Relações Exteriores disse em entrevista à CNN nesta terça-feira que a conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o líder americano Donald Trump deve acontecer via telefone ou por videoconferência. E aí a gente vai entrar no que a gente estava vendo ali na outra matéria, que é a cautela que o Itamaraty está querendo adotar com relação a esse encontro do Lula e do Trump. Por quê? Porque a gente não é a primeira vez que o Lula faz elogios públicos a um líder de Estado. E na hora de encontrá-lo, a coisa muda. Eu acho que um dos poucos líderes de Estado, na real, que o Trump não constrangeu durante o encontro foi o Putin. Porque, cara, ele já constrangeu o líder da África do Sul. Ele já, falando que lá tá tendo um apartheid de pessoas contra pessoas brancas. Ele constrangeu o Zelensky, né, naquele encontro famoso, que os dois gritaram um com o outro, enfim. E olha que o cara é líder da Ucrânia, né, então, tipo, aliado histórico dos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem um histórico do próprio Trump de constranger líderes de Estado nos encontros oficiais, né. Eu acho que o medo do Itamaraty é exatamente esse, e eu acho que isso é um medo muito válido, e a gente tem que manter as nossas expectativas alinhadas com relação a esse encontro, porque pode muito bem não ser um encontro da forma que a gente está acreditando. Não é porque ele falou que eles tiveram química e que ele gostou do Lula que ele vai ser um cara super legal e que ele não vai constranger o Brasil de nenhuma forma. E mais do que isso, o Lula vai ser muito, muito, muito bem preparado para esse encontro. Porque qualquer coisa dita da forma errada... Porque a gente sabe, né, gente? O Lula, ele é carismático. Só que o carisma, ele não te tira de toda a saia justa, principalmente quando a gente tá falando de relações internacionais. Então, isso vai ter que ser um cuidado que o Ministério das Relações Internacionais vai ter que tomar para que a gente não passe um vexame, como, por exemplo, passou o Zelensky. Entendem? But also in the past, Brazil, can you believe this? Unfairly tariffed our nation, but now because of our tariffs, we are hitting them back, and we're hitting them back very hard. As president, I will always defend our national sovereignty and the rights of American citizens. So I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly and will continue to do poorly. They can only do well when they're working with us. Olha esse trecho, olha esse trecho. Sim, gente, a parte da química com o Lula é uma coisa engraçada, é uma coisa que ninguém estava esperando, é uma coisa muito, né, especial, mas assim, ele deixou claro os objetivos dele. Ele deixou claro, né, a posição dele com relação ao Brasil. Eu não vou recuar enquanto vocês não começarem a trabalhar com a gente. Enquanto vocês não começarem a trabalhar com a gente, eu vou considerar vocês como um país que está indo mal, que não está
bem-sucedido e que eu vou continuar defendendo a soberania do meu país e os interesses do meu país a todo custo. Ele deixou claro que ele teve ali um momento legal com o Lula, mas isso não muda a intenção dos Estados Unidos. Isso não muda o que os Estados Unidos acham dessa questão toda. Eu acho que aí se justifica ainda mais a posição do Itamaraty de cuidado, de cautela. Tipo, calma aí. É legal, tem química, beleza. Mas se a gente colocar uma câmera e deixar o Trump fazer a palhaçada dele e não preparar o Lula, vai sair feio pra gente. Porque ele vai tentar nos constranger a qualquer custo. Eu acho que isso fica muito claro. Mas deixou claro também, e aí também é uma coisa que eu acho que a gente tem que destacar, o fato de que ele falou, eu não faço negócios com pessoas que eu não gosto e eu gostei dele. Ele tá dando uma desculpa pra quando ele começar a negociar com o Brasil de fato, pra ele falar assim, não, é porque eu gostei muito do Lula, é por isso que a gente tá negociando. Mas não, a gente sabe que os Estados Unidos perde muito também sancionando o Brasil. Não é só o Brasil que perde, os Estados Unidos também perde muito. E eventualmente essas tarifas terão que ser negociadas. E ele sabe disso. Então ele tá já montando, ele tá fazendo a cama pra ele poder deitar depois. Entendeu? Essa é a vibe que me passa. A gente tem que ter essa visão mais crítica, e aí é uma questão que eu acho que também é interessante destacar, é que o Trump ele não tinha necessidade nenhuma de colocar no discurso dele esse elogio ao Lula, né? Ele o fez porque ele sabe que isso pode beneficiar esse encontro e deixar o Lula mais mole pra ouvir ele. Entendeu? Vamos continuar aqui. A gente tem muita coisa pra ver aí. Ele falou isso. Aí, o que eu quero? Isso aqui foi ontem, mas não foi na Assembleia Geral, tá? Isso aqui foi no mesmo dia, mas enfim. O Trump, ele tinha anunciado que ele ia fazer um anúncio de uma descoberta única e completamente nova sobre o autismo. E agora você vai ver o que é essa descoberta. I just recommend strongly that you don't use Tylenol unless it's absolutely necessary. I understand it's maybe 10% of the women that are pregnant are, would perhaps be forced to use it. And that would mean you just can't tough it out. No matter what you do, you can't tough it out. So that's up to you and your doctor. But this is a very strong recommendation. Maybe stronger from me than from the group because they're waiting for certain studies. I just want to say it like it is. Don't take Tylenol. Don't take it. If you just can't, it's fight like hell not to take it. Don't take Tylenol. Don't give Tylenol to the baby. After the baby's born, every time the baby gets a shot, the baby gets a shot, they say, here, take a cup of Tylenol. I've heard that for years. Take Tylenol. Don't take Tylenol. Don't have your baby take Tylenol. Because when you go from 20,000 to 10,000, and then you go to 12, there's something artificial. They're taking something. And by the way, I think I can say that there are certain groups of people that don't take vaccines and don't take any pills that have no autism. Sim, ele tá dizendo que a culpa do autismo, como se fosse uma coisa que dá pra atribuir culpa, é do Tylenol. No mesmo dia que ele deu esse discurso da ONU. That have no autism. Does that tell you something? That's currently, is that a correct statement, by the way? There are some studies that suggest that, with the Amish, for example. The Amish, yeah, virtually. I heard none. See, Bobby wants to be very careful with what he says, and he should, but I'm not so careful with what I say. É isso, a gente sabe. É que você não tem cuidado com as coisas que você fala, a gente já tá sabendo. You have certain groups, the Amish as an example. No, I'm a big believer in vaccine. Polio vaccine, big believer in vaccines. I know Bobby and you guys have it out a little bit, but he's a believer in vaccines too. But I've seen how great vaccines can be, how incredible they can be. So I'm a believer, yeah. Ele fala como se fosse uma crença. E aí ele fala dos Amish, né? Vocês sabem o que é os Amish? Gente, é um grupo religioso, basicamente, que vive como se tivesse no século XVII. É isso, tá? Um grupo religioso cristão anabatista,
conhecido nos Estados Unidos e Canadá, são conhecidos pelos seus costumes conservadores, como os restritos de equipamentos eletrônicos, inclusive telefones automóveis. Tem umas fotos aqui. É uma galera que basicamente vive como se não vivesse no século XXI, enfim. Vocês já devem ter visto, né? Uma cultura bem presente nos Estados Unidos, esses chapeuzinhos aqui. Tem muitos filmes, muitas referências, né, na cultura pop aos Amish. Existem tipos diferentes, existem diferenças culturais entre comunidades Amish, mas são pessoas que basicamente rejeitam a modernidade. E aí, o que o Trump diz? Ele diz que os Amish, eles não usam Tylenol e eles não tomam todas as vacinas e, por isso, o nível de autismo lá é menor. E que, à medida que as pessoas começaram a tomar mais Tylenol e mais vacinas, o nível de autismo também subiu. Gente, a gente também pode falar que no mesmo período o número de comidas orgânicas que foram consumidas pelas pessoas é maior. Isso significa que isso tem a ver com o autismo? Não. E a gente também pode falar que o número de eletrodomésticos nas casas aumentou. Isso tem a ver com o autismo? Não. E aí você falar que o número de pessoas autistas não aumentou ou nunca existiu, né, numa sociedade que rejeita a modernidade e que não acredita em resoluções médicas, não faz o menor sentido. Vocês entendem? Por que eu tô mostrando isso aqui? Martina, a gente tá falando do discurso dele da ONU. Por que eu tô mostrando isso? Pra vocês entenderem, pra vocês verem, pra provar por A mais B, que esse homem, se vocês ainda não tinham certeza, ele não está nem aí pra lógica. A lógica pra ele é completamente opcional. Então, quando a gente tá falando de uma hora ele falar que, elogiando o Lula, ele tá falando bem do Lula, então ele vai fazer negócios com o Lula e tudo vai se resolver, não precisa ter cautela, não precisa ter... Não! Esse homem não tem limites. A gente reagiu aqui aos vídeos dele com o Zelensky naquela época. Até que o Zelensky, ele sempre teve problemas com o Zelensky. Então dá pra falar que... Mas, gente, ele virou pro presidente da África do Sul e falou que tava tendo um apartheid contra pessoas brancas, Entenderam? Então, assim, o Lula não pode simplesmente aparecer lá e fazer uma reunião com o cara. Porque ele vai colocar o Brasil numa situação de vexame, se ele puder fazer. E aí, o que eu quero? Eu acho que aqui vão ter alguns trechos do discurso dele. Pelos dois governos, como é que vai ser essa conversa? Se vai ser presencial, se vai ser por telefone. Bom, a gente preparou uma reportagem com mais detalhes do que aconteceu hoje de manhã, porque hoje, ao longo do dia, 32 chefes de Estado devem discursar aqui na Assembleia Geral. Antes da abertura dos debates na Assembleia Geral, o secretário-geral da ONU tomou a palavra como manda o regulamento. Antônio Guterres afirmou que 80 anos atrás, o mundo escolheu a paz em vez do conflito. Os líderes fizeram uma escolha: cooperação em vez de caos, lei em vez de impunidade, paz em vez de órgão da ONU. O discurso mais esperado do dia era o do presidente americano Donald Trump. Ao começar a falar, teve um problema com o teleprompter. Também teve isso. Gente, ele falou mal de tudo. Falou mal do teleprompter. Falou mal da escada. Ele arregaçou com a ONU. Para ler o discurso, mas disse que ia falar assim mesmo. Não ligo em fazer o discurso sem teleprompter, mas quem estava operando o equipamento está em apuros, disse ele. O começo do discurso parecia uma campanha eleitoral. Trump falou sobre... O Trump, ele fez uma coisa muito parecida com o que o Bolsonaro fazia na Assembleia da ONU. O discurso dele foi muito mais político do que diplomático, no sentido de... Ele falou pra galera interna, ele falou pros seus eleitores. Ele não falou pro resto do mundo, ele não falou pros líderes de Estado que estavam ali grande parte do tempo. Ele falou as coisas que ele sempre repete em campanha e que ele quer reafirmar na cabeça dos eleitores dele que estão assistindo o discurso, entendeu? Sobre inflação, sobre salários dos americanos e as bolsas. Diz que os Estados Unidos são o melhor país do mundo para se fazer negócios e que a economia americana é maior e ainda melhor que em seu primeiro mandato. Depois, Trump começou a atacar as Nações Unidas. Tudo que parecem fazer é escrever cartas com palavras muito fortes e depois nunca dá... No último Planeta em Crise que a gente lançou aqui, que a gente lançou domingo no canal, inclusive o próximo Planeta em Crise segunda-feira, tá, galera? O último Planeta em Crise, eu fiz uma representação dos Estados Unidos falando tanto que a ONU é ridícula e o tanto que tá errado, tanto que a ONU não serve pra nada, o tanto que eles são inúteis. E eu lembro que algumas pessoas mandaram DM falando tipo assim, não, mas você não acha que você exagerou um pouco? Olha o presidente dos Estados Unidos aí, olha aí o que ele tá falando.
Tudo que parecem fazer é escrever cartas com palavras muito fortes e depois nunca dar seguimento a essas cartas. São palavras vazias. E aí, quando a ONU tenta dar seguimento, por exemplo, a ONU classificou o que está acontecendo em Gaza como um genocídio. E aí, quando a ONU tenta acabar com esse genocídio, os Estados Unidos vai lá no Conselho de Segurança e veta. Aí é foda. O cara fala, a ONU não faz nada. A ONU tenta fazer, o cara não deixa. Aí fica difícil fazer alguma coisa. E palavras vazias não resolvem guerras, afirmou. And empty words don't solve war. Trump diz que ele acabou com 7 guerras e listou Israel e Irã, Camboja e Tailândia, Armênia e Azerbaijão. Tá. Infelizmente, em todos os casos, a ONU nem sequer tentou ajudar, disse Trump. Did not even try to help in any of them. Trump também criticou os aliados americanos que reconheceram o Estado palestino. Diz que esses países deveriam, em vez disso, se unir em torno de uma mensagem ao Hamas: libertar os reféns agora. Release the hostages now. Ignorando todas as evidências científicas, Trump também atacou as mudanças climáticas, dizendo que era a maior fraude do mundo e que o consenso científico sobre o assunto... Gente, eu sou a última pessoa que vai falar pra gente colocar peso em vida, porque vida não tem peso. Se uma pessoa morre, já tá errado. Se uma pessoa tá em perigo, já está errado, tá? Mas a gente também não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Se os pesos são diferentes, o negócio fica complicado. Porque a gente tem ainda... Quantos reféns ainda estão com o Hamas? 50. Gente pra caramba. Gente, 50 pessoas é muita gente. Muita gente. 64.905 pessoas mortas. Não é pessoas que estão reféns, pessoas mortas, 64 mil. E aí, eu queria entender, porque o Trump, nesse mesmo discurso, ele disse que quer o Nobel da Paz, porque ele acabou com muitas guerras. Mas qual é o peso e qual é a medida disso aqui? Porque isso aqui eu não tô falando de 50 pessoas mortas. Os reféns, eles são apenas uma desculpa. E desculpa, esses reféns aqui é o que estão protegendo atualmente algumas partes de Gaza, porque Israel quer matar o mínimo de pessoas israelenses possíveis. E quando eu digo o mínimo possível é porque eles já mataram pessoas israelenses. Tem gente que é refém, por exemplo, do Hamas e que foi atingido por bombardeio israelense, pô. Tipo assim, vocês estão entendendo? E aí ele vira, e a gente falou muito dessa questão da mudança climática no discurso do Lula, né? Ele diz que teve uma época que a gente estava passando por um resfriamento e agora está passando por um aquecimento, e por isso se chama mudança. Simplesmente essa não é a definição de mudança climática. E ele diz que por isso que é uma farsa, porque eventualmente vai resfriar de novo, então não é uma mudança climática. Agora. Release the hostages now. Ignorando todas as evidências científicas, Trump também atacou as mudanças climáticas, dizendo que era a maior fraude do mundo e que o consenso científico sobre o assunto tinha sido feito por gente estúpida. Sobre o Brasil, Trump diz que o país enfrenta tarifas elevadas em resposta aos seus esforços sem precedentes em interferir nos direitos e... Mandaram aqui, Martina, você já percebeu que os países mais progressistas do mundo são os mais democráticos, enquanto os países mais conservadores do mundo são os mais autoritários? Sim e não, né? Isso é coisa meio que um mito. Pelo menos se a gente pensa na democracia enquanto instituição oficial. Por exemplo, se a gente parar para pensar nos Estados Unidos, é uma democracia tecnicamente, mas não é um país necessariamente democrático. É um país extremamente conservador. Então, é difícil, assim, a gente colocar tudo numa caixinha. Relações internacionais, gente, e política não é preto no branco. Não existe regra. Existem várias exceções. Não dá pra gente falar, afirmar esse tipo de coisa, entendeu? Afirmar categoricamente. Porque cada caso é um caso, dá pra ver a mesma coisa de várias óticas diferentes que vão acabar mudando, né, a conclusão que a gente chega sobre determinado ponto. Então, ter cuidado na hora de afirmar esse tipo de coisa, tá, gente? Fabrício de Mello mandou aqui no chat, gente. O vídeo do Merdiei quase chorando depois do Trump falar que não vai mais emprestar dinheiro quase me fez mijar de rir, parece uma cena de The Office. Querem que a gente reaja a esse vídeo, gente? Se vocês quiserem vídeo reagindo ao Milei pós o Trump falando que não vai mais emprestar dinheiro pra Argentina, é só deixar aqui nos comentários que a gente reage, beleza? Nossos cidadãos americanos e outros, com censura, repressão, militarização, corrupção judicial e perseguição a crimes. A corrupção judicial que ele diz é quando o nosso judiciário toma uma decisão que ele não gosta. Essa é a corrupção judicial. Políticos nos Estados Unidos.
Trump comentou o rápido encontro que teve com Lula ao entrar no plenário. Diz que se abraçaram, tiveram uma conversa muito boa. Ele parecia um homem muito simpático, afirmou Trump. Galera, vamos ver o que o Eduardo Bolsonaro tem a dizer sobre isso? Nós já temos uma manifestação do deputado Eduardo Bolsonaro sobre o discurso de Donald Trump. Vamos ver? Temos. Vamos lá. Vou ficar aqui no cantinho para poder enxergar, tá bom? Vamos lá. Eduardo Bolsonaro diz o seguinte: para quem conhece as estratégias de negociação de Donald Trump, nada do que aconteceu foi surpresa. Ele fez exatamente o que sempre praticou. Elevou a tensão, aplicou pressão e, em seguida, reposicionou-se com ainda mais força à mesa de negociações. Ontem mesmo, sancionou a esposa do maior violador de direitos humanos. O maior violador de direitos humanos da história do Brasil para ele é a porra do Alexandre de Moraes. Mini churros, Alexandre de Moraes. Mini churros, Alexandre de Moraes. Bom, esse primeiro pedaço da mensagem dele, né, gente? De fato, de certa forma, ele tá correto. Esse é o jeito que o Trump negocia. É um jeito, como ele tenta fazer parecer genial? Não. Mas é um jeito que, quando você é o presidente do país mais poderoso do mundo, funciona. É inegável que funciona. Agora, é genial, é bem pensado, é aplicado da melhor forma que poderia ser? Não é, mas funciona. Depois disso, sorriu e mostra-se aberto a dialogar em uma posição infinitamente mais confortável, fiel àquilo que sempre defendeu, os interesses dos americanos. Acho que não é nem os interesses dos americanos em primeiro lugar, né? Até porque tem americano passando fome. Se ele tivesse, de fato, os interesses dos americanos em primeiro lugar, ele não isolaria o país completamente do sistema internacional e deixaria absolutamente tudo mais caro. Eu acho que eu corrigiria isso aqui. Dito isso, ele sorriu e mostra-se aberto a dialogar em uma posição infinitamente mais confortável, fiel àquilo que sempre defendeu, os próprios interesses, né? E das pessoas que financiam a campanha dele. Acho que esse é um jeito mais adequado de colocar. Em primeiro lugar, é a marca registrada de Trump. Firmeza estratégica combinada com inteligência política. Por isso, longe de causar espanto, sua postura reafirma mais uma vez. Sim, é muito inteligente politicamente você se isolar do resto do planeta Terra e fazer com que mais ninguém tenha interesse em mantê-lo como principal agente de negociação. Porque é isso que a longo prazo vai acontecer, tá, gente? E é só você ver a questão do dólar agora. Inclusive, eu vou indicar para vocês um episódio do Petit Journal. Eles fizeram um episódio especificamente sobre o enfraquecimento do dólar. Aqui, Petit Invest. É esse aqui, ó. Eu vou indicar pra vocês esse daqui. Eu não vou assistir aqui em live, porque ele tem 16 minutos, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas eles basicamente explicam por que quem investiu em dólar no início do governo Trump se ferrou. Por quê? Muito simples. Porque a confiabilidade do dólar, ela depende da estabilidade. O dólar, ele é confiável e ele se valoriza baseado na estabilidade. E o que o Trump mais traz para os Estados Unidos? Instabilidade. Ele é um cara instável, ele é um cara que não dá para confiar, ele é um cara que toda hora muda de posicionamento. Então, assim, ele não tem estratégia combinada com inteligência política. O que ele tem é muito, 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 muito poder e ele abusa disso. É por isso que o dólar está enfraquecendo. Porque a hegemonia de uma moeda no sistema internacional, e isso é a economia internacional básica, depende da confiabilidade. Depende do quão confiável para o mercado aquela moeda é. E normalmente o dólar é a mais confiável. Só que o Trump é tão difícil de confiar que o próprio dólar está perdendo a sua força. E os meninos explicam muito melhor isso nesse episódio que eu mostrei pra vocês. É bem interessante. Vamos continuar aqui com a fala do deputado. Por isso, longe de causar espanto, sua postura reafirma mais uma vez sua genialidade como negociador. Novamente, se ele fosse presidente de qualquer outro país, ele não conseguiria ter essa postura. Só é genial, ou melhor, não é nem genial, só é satisfatório porque ele tá numa posição de muito poder. Se ele não estivesse, ele não conseguiria ter os mesmos resultados que ele tem. Ele tem porque ele abusa do poder, porque ele subjuga o resto dos países no sistema internacional. Entendem? Ele entra na mesa quando quer, da forma que quer e na posição que quer.
Enquanto isso, outros líderes como Lula... E ele só pode fazer isso porque ele é presidente dos Estados Unidos. Se ele fosse presidente de qualquer outro país, ele não conseguiria fazê-lo. Portanto, ele não é um cara genial em negociar. Ele é um cara que sabe do poder que tem e não tem medo de abusar dele. Sem qualquer capacidade real de influenciar o jogo global. Na verdade, Lula agora é que está na obrigação de aproveitar a rara oportunidade de sentar-se com Trump e, com a difícil missão, de extrair algo de positivo nesta mesa. E isso é verdade. Pô, quando você está numa posição antagônica à pessoa mais poderosa do mundo, a uma das pessoas mais poderosas do mundo, obviamente você vai ter dificuldade de extrair algo positivo. Existe um desbalanceamento de poder muito grande. Eu tô tendo uma aula agora na faculdade, agora nesse último semestre, que se chama Os Pequenos Estados no Sistema Internacional. E a gente não tá estudando, tipo... agora a gente vai falar sobre Tuvalu. Não, é pequenos estados no sentido de o que é poder, como a balança de poder funciona, o que é um pequeno estado, o que é um estado grande, o que em cada negociação influencia a balança de poder pro lado dos estados pequenos, entendeu? Essa é a matéria. É sobre equilíbrio de poder, basicamente, e como que a classificação de estados pequenos e estados grandes varia de acordo com a conjuntura e da negociação que está sendo feita ali. E isso parece uma coisa do Lula, mas não é. Não é porque o Lula está no poder. O Brasil estaria nessa posição independente de qual presidente estivesse, inclusive o pai dele. Ele fez tanta merda, jogou tanta oportunidade pro Brasil no lixo porque não sabia negociar. E não sabia extrair algo de positivo em negociações com países mais poderosos que o Brasil, por exemplo. Como a China. E é isso, gente. E eu acho que isso é uma coisa até importante da gente colocar aqui, que a gente tá discutindo muito a questão do discurso aqui nesse canal ultimamente, né? Mas vocês veem como o discurso, falar a verdade, ou pelo menos fragmentos da verdade, e distorcê-la e misturar com mentiras, enfim, é eficiente, principalmente para validar um discurso para pessoas que já vão acreditar independente do que ele disser, entende? Eu acho que se ele mentisse em tudo, ele já conseguiria, mas aí ele coloca trechitos, pequenos fragmentos de frase verdadeiros. Isso traz um certo argumento de autoridade que não se traduz para a realidade. Ao final, Trump ainda arrebatou que sem os Estados Unidos o Brasil vai mal, ou seja, não há para onde correr, o Brasil precisa dos Estados Unidos, reconheça isto ou não. Isso é mentira, tá? É uma coisa quase... como é que é o nome daquele livro? Realismo Capitalista? Do Mark Fisher. Aquela coisa de que não adianta você lutar contra o capitalismo porque o mundo vai acabar e o capitalismo vai continuar existindo. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E os Estados Unidos, ele tem essa coisa, né, de tipo, é mais fácil você imaginar o país completamente isolado no sistema internacional do que sem uma relação significativa com os Estados Unidos. Mas, pelo contrário do que diz o deputado e que o Lula tem pegado muito no pé, num momento de instabilidade de um país, sendo ele o país mais poderoso do mundo ou não, o dever do governo brasileiro é achar substitutos. É se reconfigurar de uma forma que a gente não precise mais deles, porque num momento de instabilidade, como é o caso, se a gente ficar dependendo deles, a gente vai se ferrar. Porque, cara, eles taxaram aliados, não aliados, inimigos, eles taxaram todo mundo. Eles xingaram todo mundo. Não tem essa de que sem os Estados Unidos o Brasil vai mal, não tem pra onde correr e tem que reconhecer. Não, pelo contrário. Pô, se a gente vive um momento de instabilidade, se a gente vive um momento de dificuldade em confiar de qual será o próximo passo dos Estados Unidos, se tem uma coisa que a gente tem que fazer é se afastar deles. Se tem uma coisa que a gente tem que fazer é substituir as nossas exportações e ir para outro país. Porque confiamos na anistia ampla, geral e restrita? E aí ele mete uma coisa que não tem nada a ver. Entende por que confiamos na anistia ampla, geral e restrita? Não! Nada do que você falou aqui tem relação com isso. E aí, isso é uma coisa importante. Eu tenho a impressão que às vezes as pessoas acham que as pessoas que acreditam, que votam nesse tipo de gente, que ainda acreditam na família Bolsonaro, as pessoas têm a impressão de que essas pessoas entendem o que eles dizem e veem sentido nisso. Não. As pessoas não entendem porque não tem sentido. Mas elas preferem virar e falar assim, eu não entendi, mas eu vou ficar aqui quietinho, eu vou fingir que eu entendi
e vou apoiar. E já tá sendo assim há alguns anos. Tipo, essa última frase não tem a menor ligação com o resto que tá aqui. Mas um cara que não vê essa ligação, não vê sentido nisso aqui, vai olhar pra isso aqui e vai falar, sim, com certeza. Pois é, ó a anistia, gente. É muito eficiente porque não precisa fazer sentido, porque não precisa ser baseado em nada. Muito inteligente, acabou juntando todos os assuntos. Muito inteligente, muito desonesto. Eu acho que é a palavra que eu utilizaria aqui. Mas tudo bem. Vamos ver o que a galera tá falando sobre? Os discursos do presidente Luiz Eu quero os memes, cadê? no X, usuários surpreenderam-se apontando contradições As reações do Lula com os absurdos que saíram da boca do Donald Trump. O cara é maluco. Esse cara aqui com a camisa de força. de Trump e compartilhando memes que ironizavam O Trump disse o quê? as declarações. Além disso, também foram Ai, gente, pra quem não sabe, esse aqui é aquele demônio do e o Lula, hein? E o PT, sabe? E o PT, hein? E o Lula? Além disso, também foram Enquanto isso... Gente, ele levou um chifrinho, né? alvos de piadas membros da família Bolsonaro, que Expectativa, o Trump vai esculachar o Lula. Na realidade, Trump disse que adorou o Lula e marcou o date. Ai, se Jesus. posicionam como aliados e defensores do mandatário norte-americano. Principalmente O inimaginável aconteceu depois de Lula dar um baile na ONU, enquadrar os Estados Unidos e gritar Brasil soberano. Quem é que vai correndo? Ele mesmo, o laranja bronzeado do fast food mundial, Trump. Ele foi xingar? Não. Ele foi abraçar o Lula e marcar encontro. Não olhe nos... Ai, gente, juro por Deus. o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que vive no De novo, importante a gente ressaltar o cuidado que o Lula tem que ter com esse encontro. Tanto que esse encontro ele pode muito bem ser um lobo em pele de cordeiro, né? Mas que é engraçado, e vinha sendo um dos principais incentivadores de Trump nas sanções contra o Brasil. Alguns perfis também utilizaram ferramentas de inteligência artificial para criar imagens de Trump e Lula juntos como aliados. Para mais informações, acesse o portal O Povo. Cara, sempre brincadeira. A galera se passa, né? Não, mas é engraçado. Eu só acho que a gente tem que ter essa cautela. Como eu disse e como foi até mesmo dito pelo Eduardo Bolsonaro, né? O Trump, ele tem as suas estratégias de negociação. Elas são estratégias inteligentes, na minha visão? Não. Elas são estratégias que funcionariam em qualquer cenário? Não. São estratégias que funcionam porque ele é presidente dos Estados Unidos. Mas o Lula definitivamente tem que ter cuidado, né? Com esse encontro. Até pra não virar chacota como virou o Zelensky. E eu acho que isso, talvez esse encontro ele fosse muito mais perigoso pro Brasil do que benéfico. Então, é o tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado. Mas a gente encerra por aqui. Galerinha do YouTube, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Dá like embaixo da hype. Comenta. Ó, eu não passei 1 hora assistindo Trump pra não ganhar o like de vocês. Então vocês deem esse like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, cara, é só ser membro do canal. Beijo.